Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, eu dei uma olhada nos e-mails essa semana e aí eu não recebi de novo nenhum e-mail de dúvida, né? E aí, só lembrando para vocês, se vocês fizeram os exercícios, tiveram alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, passa para mim o e-mail com o número do exercício e a página que eu faço para vocês, começo a próxima aula tirando essas dúvidas, tá bom? Então, hoje, o que que vai acontecer? Semana passada, a gente falou um pouquinho dos processos de galvanização e aplicações industriais desses processos. Hoje, utilizando os conceitos de química e o que a gente já aprendeu até aqui de oxidação, redução, galvanização e eletrólise, a gente vai ver como, ou vai entender um pouquinho melhor, né? Como que a gente produz alguns dos metais que a gente utiliza, tá bom? Então, por isso que fala assim, o nome desse capítulo é Noções de Metalurgia, mas a gente vai utilizar isso para o dia a dia, para coisas que a gente usa no dia a dia, que a gente nem tinha noção de como que era produzido. Mas agora, com os conhecimentos que a gente tem, já vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Bom, na superfície da Terra, há uma imensa variedade de substâncias formada ao longo de milhares de anos pela natureza. Essas substâncias são chamadas minerais. O termo minério designa um mineral a partir do qual é economicamente viável a extração de um elemento químico de interesse, como por exemplo um metal. Metalurgia é a sequência de processos que visa obter um metal a partir do minério correspondente. Os metais possuem, de modo geral, alta tendência de doar elétrons, assim, eles são frequentemente encontrados em seus minérios com um número de oxidação positivo. O que ele quer dizer? Que eles são encontrados na forma de cátions. E esses cátions, na maioria das vezes, eles vão estar oxidados ali junto com o oxigênio. Então, vou encontrar esses metais junto com o oxigênio, tá? E para que se eu possa obter o metal, isto é, uma substância simples formada por esse metal a partir do minério, é necessário que ele sofra uma redução. Perceba que se trata exatamente do contrário da corrosão, um processo natural que tende a oxidar os metais. Bom, então o que ele falou para mim? Ó, os metais eles vão ser encontrados na forma de íons positivos, ó, eles são cátions positivos na natureza, geralmente associados com um elemento mais eletronegativo, sendo que a maioria das vezes é o próprio oxigênio, tá bom? Bom, então o que acontece? Se eu fizer um processo de redução nesse cátion, que é o quê? Ele ganhar elétrons, ele volta para o estado padrão, ou a forma metálica que a gente chama. Vocês lembram que toda vez que um metal aparece com NOx zero, a gente fala que ele está no estado sólido, ou na forma metálica dele, tá bom? É isso que essa bolinha aqui significa, ó. Ó, o mouse está passando em cima, tá bom? Bom, quais são os 5 processos principais, desde a nossa escavação ali, né, até o processo final? Bom, a gente faz o processo de lavra, que é você cavar esse minério, né, extrair do solo esse minério. A gente faz moagem e purificação, a gente vai ver um pouquinho disso hoje. A reação química que vai produzir o metal em si, que vai ser um processo de redução. E aí vai ter diferentes processos de redução. A gente vai usar agentes diferentes para isso, mas vai ficar um pouquinho claro, tá? E aí a gente tem o processo de purificação e acabamento final. Bom, antes da gente ir para lá, vamos entender um pouco melhor quais metais eles vão tender, né, a ser encontrados na natureza em estados oxidados ou como cátions positivos e quais não, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha que vai mostrar isso para vocês. Ó, consultando uma tabela de potenciais de redução, é possível entender porque alguns metais como ouro, platina, prata e cobre são encontrados como substâncias simples na natureza, ou seja, eles não estão oxidados, tá? Enquanto outros são encontrados apenas na forma de substâncias compostas, combinadas com outros elementos. Bom, gente, ficou faltando uma coisinha nessa tabela, tá? E aí é um erro do livro. Eu não sei por quê. Toda vez que ele traz um sinal de menos, na versão digital do livro ficou faltando, tá? Então aqui é menos 3,04, menos 2,93, menos 2,87, menos 2,71, menos 2,38 e menos 1,66, tá? Quem são esses materiais aqui, ó?
Esses materiais aqui são os que têm o menor potencial de redução, ó, que é isso que está acontecendo. Ó. Tem o lítio recebendo um elétron, indo para lítio metálico. Potássio recebendo um elétron, indo para potássio metálico. Então, assim, os elementos que têm alta dificuldade para sofrer redução, eles vão sofrer o quê, então? Processo inverso, que é o processo de oxidação. E como que eu sei disso? Ó, essa tabela está me dando os potenciais de redução, né? Se eu fazer a reação inversa agora, ó, lítio metálico indo para lítio mais um elétron, o potencial de oxidação do lítio, aí ele deixa de ser menos e passa a ser positivo. O que isso quer dizer? Todos os elementos dessa primeira parte da tabela, eles vão ter alta facilidade de sofrer o processo de oxidação e não de redução, tá bom? Ah, como é que eu obtenho esses minérios que estão aqui, então, ó? Esses metais especificamente, ó. Vão ser obtidos por meio de redução por eletrólise ígnea. A gente já viu eletrólise ígnea. O que é eletrólise ígnea? Eu pego esse meu composto iônico e eu derreto ele e faço com que corrente elétrica passe por ele, fazendo assim com que esse metal, que vai ter tendência ou facilidade de sofrer oxidação, sofra o processo inverso, o processo de redução na marra. Estou passando corrente por ele, tá bom? Bom, vamos para a próxima parte da tabela. Deixa eu fechar aqui a caneta. Opa. Pronto. Aqui na tabela agora, a gente vai ver os demais, tá bom? Bom. Aqui agora a gente vai ver os metais são os considerados nobres e aqueles que são intermediários aí. Aqui, gente, ó, também são negativos, tá? 0,76, 0,13, 0,4. A partir daqui não, a partir daqui são positivos, ou seja, são elementos que eles vão tender a sofrer o processo de redução e não o processo de oxidação, tá bom? Bom, então eu tenho lá zinco, cromo, chumbo, ferro, estanho e manganês. Esses aqui, gente, a gente obtém eles por um processo mais barato, que a gente diz, né? Eles vão ser obtidos por meio de redução do minério, utilizando carbono ou óxido de carbono, monóxido de carbono. Ou alumínio como agente redutor. Vocês vão ver que a gente vai falar do alumínio em casos mais específicos, como o do manganês, por exemplo. Tá? Bom, além desses, eu tenho aqueles que são encontrados na natureza no estado metálico puro. Quem são eles? Ó, cobre, prata, platina e ouro. Tá bom? Esses materiais, eles são considerados nobres por uma razão. E a razão é, eles são muito difíceis de sofrer um processo de oxidação. Ou seja, você vai tender a encontrar eles de maneira reduzida na natureza e não na maneira oxidada. Ou seja, vai encontrar esse material puro na natureza. Tá bom? Bom, seguindo então. Deixa eu pegar a caneta aqui. Na verdade é borracha, né? Apagar essa monteira de rabisqueira que está aqui. Bom, então a gente já viu os minerais que têm, os minerais não, né? Os metais que eles têm alta facilidade de oxidação. Então, o processo de produção deles, eu vou ter que utilizar a eletrólise ígnea, que é um processo caro. Eu tenho aqueles que vão tender a sofrer oxidação, mas com uma diferença de potencial um pouco menor. E aí eu posso usar como agente redutor o carbono e o óxido de carbono. E aqueles que são encontrados puros na natureza, porque eles são materiais que já têm uma alta dificuldade para sofrer oxidação e têm uma tendência de sofrer redução, tá bom? Bom, ouro, platina, prata, mercúrio e cobre. Naquela tabelinha nossa não tinha o mercúrio, tá bom? O símbolo dele é Hg. Esses são metais nobres, isso é, têm baixa tendência a sofrer oxidação. Daí o fato de serem encontrados na natureza na forma de substâncias simples. Nesse caso, a redução é desnecessária, executando-se apenas a purificação para remover impurezas que porventura acompanham o metal. Prata, cobre e mercúrio, além de serem encontrados no estado nativo, existem também na forma de minérios. Os sulfetos, então ele colocou um sulfeto de prata aqui, ó. Eu tenho Ag2, que são dois átomos de prata ligados a um enxofre. Isso dá um nome, tá? É a argentita.
A calcosita, que quando encontro cobre associado com enxofre também, 2 cobres e um enxofre. E o cinábrio, que é quando eu encontro o mercúrio associado com o enxofre. Nesse caso, esses metais podem ser facilmente obtidos por meio da ustulação. Nome diferente, né? Mas vocês vão ver que o processo é muito simples. Ustulação é o nome dado ao aquecimento de um sulfeto na presença de oxigênio, também conhecido como queima do sulfeto. Gente, se eu tenho o enxofre, eu aqueço ele e eu tenho oxigênio, eu vou fazer o quê? Eu vou queimar esse enxofre. Então, esse enxofre ele vai passar por estado oxidado dele. E ele vai liberar esse metal que tem uma dificuldade maior de sofrer ali um processo de oxidação, tá bom? Como esses materiais já são mais estáveis, eles não vão reagir ali com o oxigênio, tá bom? Bom, aí eu tenho duas reações aqui, ó, em que eu tenho o meu sulfeto com duas pratas, na presença de oxigênio, o triângulo significa calor, produzindo prata metálica e liberando SO2, que é dióxido de enxofre. Aqui a mesma coisa, meu sulfato com uma molécula de mercúrio, na presença de oxigênio, aquecendo, mercúrio metálico, dióxido de enxofre liberado, tá bom? O mercúrio é utilizado para fabricar termômetros e a amalgama para restaurações dentárias, mistura de prata e outros minerais com mercúrio. Gente, nenhuma dessas aplicações é utilizada até hoje, tá? A gente não usa mais esse tipo de liga para fazer restaurações dentárias e a gente não usa mais esse tipo de liga de mercúrio também para termômetros. Hoje a gente usa termômetro digital, tá bom? Porque o mercúrio ele é muito tóxico para o nosso organismo. Ouro, prata e cobre são usados para confecções de joias, pois apresentam baixa tendência a se oxidar, sobretudo o ouro. Fios elétricos são fabricados com cobre, já que ele é um bom condutor de corrente elétrica. Bom, gente, com relação a ser condutor de corrente elétrica, todos os metais são bons condutores elétricos. Lógico, alguns melhores do que outros. Quanto mais nobre o metal, melhor ele é para conduzir corrente elétrica. Então, a prata, ela é melhor condutora de corrente elétrica do que o cobre, mas a gente não utiliza pelo preço e pelo peso, ela é muito mais pesada. E o ouro? O ouro conduz ainda melhor do que esses dois, mas a gente não usa também pelo peso, resistência mecânica e o preço. Tá bom? Bom, isso aqui foi só curiosidades. Agora a gente vai falar dos processos de obtenção de ferro, estanho, zinco e chumbo, tá bom? Esses aqui eles estão lá na linha dos intermediários com relação aos processos de oxidação. Eles têm tendência de sofrer oxidação, mas a diferença de potencial na redução deles, aliás, não é tão grande assim, tá bom? Bom, esses metais não são nobres como os anteriores e por essa razão não se encontram livres na natureza. Assim, é necessário utilizar um agente redutor para obtê-los a partir de seus minérios. O monóxido de carbono, CO, é o agente redutor geralmente empregado. Então, ó, carvão também pode ser utilizado para isso. No caso da obtenção do ferro, a partir da hematita, e aí a fórmula da hematita é Fe2 com 3 oxigênios, a reação pode ser equacionada do seguinte modo. Então, eu tenho lá o meu óxido de ferro, tá bom? Reagindo com monóxido de carbono na presença de calor, formando ferro metálico, que está aqui, e 3 moléculas de gás carbônico, tá? Aí ele já coloca em azulzinho aqui a parte importante, ó. O CO atua como agente redutor. É só a gente olhar os NOx desses elementos antes. Meu ferro aqui, ó, ele estava com NOx mais 3. Aqui ele está com NOx 0. Meu carbono aqui, ó, ele tinha NOx mais 2. Agora está com NOx mais 4. Tá bom? Bom, siderurgia é o ramo da indústria metalúrgica que visa obter o ferro metálico a partir de seus minérios. A reação é executada nos altos fornos siderúrgicos. O nome se deve à altura do forno. Neles é despejada uma mistura de coque, que é carvão com alto teor de carbono, minério de ferro. Quem que é o minério de ferro? É a hematita, o óxido de ferro, ó, Fe2O3, tá? E peraí que eu perdi a minha leitura aqui. De coque, carvão e o minério de ferro, que é a hematita. E calcário, que é o CaCO3. Por que eu uso calcário, gente? Porque
Na queima do calcário, eu consigo produzir monóxido, que é o que eu vou utilizar, tá? A combustão do coque produz CO2, que reduz o minério de ferro. O calcário sofre decomposição produzindo óxido de cálcio, que reage com as impurezas do minério, fazendo-as flutuar no ferro fundido. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu tenho outros minérios, né? Além desses só do óxido de ferro ali. Só que aí eles vão reagir com o óxido de cálcio, vão formar uma mistura que é mais leve. E como o ferro está no estado líquido, porque ele está fundido, tudo que tiver uma densidade menor do que a dele vai flutuar. E aí é isso que o pessoal utiliza. Tá bom? E aí agora uma curiosidade sobre o ferro, tá? Todo ferro, gente, ele tem uma determinada quantidade de carbono nele. A quantidade de carbono nos dá a qualidade desse metal, tá bom? Desse ferro. E aí a gente vai ver que tem três tipos: o aço mole ou o aço doce, o aço duro, tá bom? E o ferro fundido. Cada um deles tem uma porcentagem ali de carbono no meio. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Ó, o ferro que sai do forno chama-se ferro gusa ou fundido. Mesmo depois de solidificado, mantém esse nome. Contém cerca de 5% de carbono. Ah, e esse carbono, esse 5%, vem da onde, gente? Veja, dê uma olhada no que a gente misturou. A gente misturou bastante carvão nessa mistura, né? Antes de fazer o processo de derretimento do óxido de ferro. Então, um pouco dele ficou preso lá, tá bom? Sendo por esse motivo muito quebradiço. Após sofrer um processo de purificação, pode chegar até cerca de 0,2% de carbono. Esse recebe o nome de ferro doce ou aço doce, tá? Por que que é assim, gente? Porque ele é um ferro, um aço muito mais mole, tá? O pessoal também conhece isso aqui por aço 1010, 1020. O que que são essas nomenclaturas? São nomenclaturas que a indústria utiliza para o aço em geral, tá? Aço 10, 1010, 1020, esses são aços doces ou macios. Acima de 1040 já são aços mais duros, chapas mais resistentes, tá bom? Só que ao mesmo tempo que elas são mais resistentes, são mais quebradiças também, ok? Bom, e recebe o nome de ferro doce. O ferro com até cerca de 1,5% de carbono é chamado de aço. Bom, esse aqui são o ferro duro, tá? É a liga mais dura de ferro. A gente, às vezes, na indústria chama de aço 1080, 1100, tá? Bom, trata-se da liga metálica mais utilizada pela nossa civilização. E aí, quando ele fala civilização aqui, ele fala civilização humana, tá? O aço é uma liga de ferro e carbono. Bom, então, resumindo, é isso. O que que a gente percebe aqui, ó? Eu consigo pegar esse ferro que está oxidado e reduzir ele na presença de monóxido de carbono, tá bom? Bom, para isso eu preciso derreter o minério? Preciso, tá? Bom, a obtenção do estanho é feita a partir da cassiterita. Então eu tenho lá o estanho, SN com dois oxigênios, e segue o mesmo caminho de obtenção do ferro, tá? Então eu vou misturar ele lá com coque e carbonato de cálcio, tá? E ele vai sofrer redução com CO, com monóxido de carbono também. Já no caso do zinco, extraído da blenda, tá aí a gente tem lá o zinco ligado no enxofre. Antes de executar a redução com monóxido de carbono, é necessário executar a ostulação. O que que é a ostulação, gente? É o processo de queima do enxofre, igual a gente viu 2 ou 3 slides para trás, que vai transformar o sulfeto num óxido. Então, eu pego lá o meu zinco com enxofre, na presença de oxigênio, queimo ele, obtenho óxido de zinco e dióxido de enxofre, que é um gás e vai ser liberado. Aí uso esse óxido de zinco na presença de monóxido de carbono para obter zinco metálico e liberar gás carbônico, que é o CO2. O chumbo é obtido a partir da galena, também com enxofre, ó, chumbo ligado ao enxofre, PBS. Da mesma maneira, ostulação seguida de redução com monóxido de carbono. O ferro é o metal mais importante para a nossa civilização, possuindo inúmeras utilizações, principalmente no forno de aço, em ferramentas, utensílios, motores, chapas, construção civil e etc. Tá? Bom, o estanho é utilizado sob a forma de folha de fandres ou lata, chapa de ferro revestida de estanho e bronze.
O zinco forma uma liga com cobre chamada de latão. É também empregado no revestimento de ferro, galvanização, protegendo-o de corrosão. Tubos de ferro galvanizado eram muito usados em encanamentos domésticos antes do advento dos tubos plásticos de PVC. Baterias de automóvel são fabricadas com chumbo. A solda usada em eletrônica é uma liga de chumbo e estanho. Tá. Bom, então aqui ele falou para a gente como que a gente obtém esses metais, tá? Eles são encontrados na forma de óxidos. Eles utilizam como agente redutor o monóxido de carbono, tá bom? E aí ele deu as ideias principais aqui. A gente ainda tem que falar de mais alguns metais, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho do cromo, do manganês e de mais alguns aí, como o alumínio, por exemplo. Bom, esses dois metais se assemelham muito aos quatro anteriores no que diz respeito ao fato de não serem nobres e de necessitarem de um agente redutor para sua obtenção. No entanto, de modo indesejável, eles ficam contaminados com altos teores de carvão, utilizado para a redução. Então, eles vão usar um outro processo, tá, gente? A operação de purificação para eliminar o carvão torna o processo de obtenção desses metais muito caro. Uma maneira alternativa de obtê-los é por meio do chamado aluminotermia, ou reação aluminotérmica. O nome dessa reação vem das palavras alumínio, o agente redutor, e termos, que é calor, tá? Então essa reação ela libera muita energia na forma de luz e calor. A aluminotermia consiste na redução do metal na forma de óxido, utilizando alumínio metálico como redutor. Então agora, gente, eu vou utilizar o alumínio metálico junto com esse material, com esse óxido desse metal. Vou aquecer isso aqui e aí o meu alumínio vai passar por estado oxidado e esse metal ele vai reduzir, tá? Então, ó, o cromo é obtido por aluminotermia usando-se, espera um pouquinho que ficou na frente aqui, gente. Usando o óxido de cromo 3 proveniente do minério cromita, que tem aqui um óxido de ferro e aí o óxido de cromo junto, ó. Veja por que que dá muita impureza nesses materiais quando a gente tenta utilizar o processo comum, ó. Eu não encontro o óxido de cromo sozinho, ele vem na presença de óxido de ferro junto. Isso acontece com muitos materiais, tá, gente? Aí eu tenho aqui o óxido de crômio, tá bom? Na presença de alumínio, eu aqueço isso aqui, o cromo passa para o estado metálico e aí eu acabo obtendo aqui um óxido de alumínio, tá bom? O manganês é obtido a partir da pirolusita, o óxido de manganês, tá? Pelo mesmo processo, o alumínio se oxida do óxido de alumínio e o óxido de manganês se reduz a manganês metálico. Então, tanto no cromo quanto no manganês, eu vou precisar usar o alumínio, tá bom? Muitos aços especiais contêm cromo. Entre eles, o mais conhecido é o aço inox, ácido inoxidável. O manganês em mistura com o aço torna-o duro e resistente ao desgaste, sendo apropriado à fabricação de certas ferramentas, trituradoras, colheitadeiras, trilhos e etc. Então, gente, um dos metais que dá característica pro ferro de ter alta dificuldade de corrosão, e quando eu digo corrosão, eu quero dizer oxidação, então ele vai ter dificuldade para ir para o estado oxidado, eu adiciono manganês e crômio. Só esses dois? Não, tem uma série de outros metais. Existe uma série muito grande de metais, de aços especiais, né? Então o inox é só uma das ligas mais famosas, mas ele está longe de ser a mais eficiente, tá bom? Existem dezenas de ligas de aço que são resistentes à corrosão, tá bom? A maioria delas tem aplicações industriais muito específicas. Bom, continuando. Opa. E aí agora, gente, a gente vai falar daqueles que são os mais difíceis, tá bom? Não existe um caminho fácil com esses três. Como assim? A gente vai ter que fazer um processo por eletrólise ígnea aqui. Não tem nenhum elemento que consiga agir como agente redutor aqui. Por quê? Porque esses elementos, eles têm um potencial de oxidação muito alto. Eles vão sempre tender a estar oxidados, tá bom? Então é difícil encontrar elementos que tenham um potencial de oxidação maior que o deles, tá bom? Bom, metais como sódio alcalino, magnésio,
alcalino terroso e o alumínio possuem baixos potenciais de redução, ou seja, não são facilmente reduzidos. Não se conhece um agente redutor barato que provoque sua redução. O meio mais econômico de obtê-los é forçar a redução, utilizando uma corrente elétrica, executando uma eletrólise ígnea. O que que é a eletrólise ígnea? Pego esse minério, esse elemento oxidado, derreto ele, forço a passagem de corrente elétrica por ele para obter um minério, tá bom? Para obter o metal, na verdade. É necessário que essas eletrólises sejam ígneas, pois em meio aquoso, os íons H+ têm maior facilidade. Opa, peraí que eu li bobeira aqui, gente. É necessário que essas eletrólises sejam ígneas, pois em meio aquoso, agora ele está falando da eletrólise aquosa, os íons H+ teriam maior facilidade de descarga que os íons Na+, Mg2 e alumínio 3+. Bom, então aqui ele só deu uma justificativa técnica do porquê que é a eletrólise ígnea, tá? Bom, sódio e magnésio são obtidos por eletrólise ígnea, do NaCl e MgCl2, provenientes da água do mar. O alumínio é obtido por eletrólise ígnea da alumina, então eu tenho ali o meu óxido de alumínio, que por sua vez é obtido a partir do minério denominado bauxita. E aí o que que é a bauxita, gente? É um óxido de alumínio, ó, tá bom? E ele tem muitas impurezas e um grupo diferente de moléculas de água associada ali. Então ele é um minério hidratado, né? Lembrando que esse N aqui ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número inteiro. Então tem moléculas de água associada ali, tá bom? Bom, então o alumínio vai ser obtido pela alumina, tá? E a alumínia vai vir da bauxita. A gente vai ver como se assemelha, qual que é o aspecto dessas duas ali na frente. Tá bom? Bom, ligas de magnésio e alumínio são leves e resistentes, sendo usadas na fabricação de rodas e na carcaça de aeronaves. O alumínio vem ganhando cada vez mais destaque em nossa civilização, sendo usado para a fabricação de panelas, portões, janelas, boxes para banheiro, antenas de TV e etc. Hoje, gente, a gente tem ligas especiais de alumínio, tá? Que são as ligas de alumínio de alta resistência, que elas têm a mesma resistência mecânica que o aço comum, por exemplo. A gente usa essas ligas especiais, são muito caras, principalmente para a produção de foguetes espaciais, tá bom? Bom, enfim, isso foi só uma curiosidade. Agora vocês vão ver o aspecto dessas três, tá bom? Bom, aqui ó, é a bauxita. É a que tem o maior número de impurezas, tá bom? Então aqui eu tenho óxido de alumínio e água, tá bom? Às vezes, se vocês pesquisarem no Google ali como bauxita, vocês vão encontrar o alumínio na forma como se fosse um hidróxido, porque eles já colocam ali o óxido junto com as moléculas de água como se fosse uma base, né? Um hidróxido de alumínio, tá bom? Bom, essa aqui é a alumina. A alumina já é um óxido de alumínio mais purificado em relação a esse aqui. E depois que sofreu lá o processo de passagem de corrente elétrica, ela assume o aspecto do alumínio, que é como esse que está aqui. Tá bom? Bom, então o que que a gente vai fazer agora? Vou lá para os exercícios, tá bom? E aí vou pedir para vocês fazerem para casa, gente, o exercício 24, o 26, 27, 28, 29 e 30. Eu sei que é bastante, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Afinal de contas, essa foi uma aula bem longa, né? Foram vários processos que a gente falou hoje. A gente associou tudo isso com aulas anteriores, então funcionou quase como se fosse uma aula de revisão também. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o exercício 25 com vocês, tá bom? E aí, esses exercícios, gente, se vocês conseguirem me entregar até a semana que vem, a quarta-feira, tá ótimo. Tudo bem? Bom, então vamos fazer o exercício. Deixa eu pegar a caneta. Ele fala o seguinte, ó. A reação equacionada a seguir permite a obtenção do ferro num forno de indústria siderúrgica. Beleza, eu tenho meu óxido de ferro, tá? Eu estou reagindo com monóxido de carbono na presença de calor, estou obtendo ferro metálico e o gás carbônico, que é o CO2. Ok. Que elemento está sofrendo redução? Redução é a mesma coisa que o que, gente? Ganhar elétrons, não é? Dá uma olhada no NOx do ferro antes, mais 3. Dá uma olhada no NOx do ferro depois, 0. Dá uma olhada no NOx do carbono antes, mais 2.
Dá uma olhada no NOx do carbono depois. Mais 4. Então, quem está sofrendo redução, gente? O ferro. Então, letra A, ferro. Vou colocar pelo símbolo, tá bom? Letra B. Que substância vai atuar como agente redutor? Agente redutor é aquele que provoca redução. Logo, é o elemento que se oxida. Quem que se oxidou, gente? É aquele que o NOx aumentou. Ó. Era mais 2, passou para mais 4. Então, quem que vai se oxidar aqui? Quem que é o agente redutor? É o monóxido de carbono. Tá bom? Ah, mais especificamente, é o carbono. Tá bom? Bom, gente, era isso, tá bom? A gente se vê de novo então na semana que vem. Um abraço para vocês. Se tiverem dúvidas, não hesitem, tá bom? Pode me enviar um e-mail com o exercício e a página, e aí é bem importante que vocês me coloquem o número do exercício e a página, tá bom? Porque eu recebo muitos e-mails, e aí dependendo, se vocês não colocam a página e o exercício, eu acabo me perdendo, tá bom? Bom, gente, é isso. Até semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau. Deixa eu fechar aqui agora.